bastonário da Ordem dos Advogados, João Massano, a quem agradeço ter aceitado este nosso convite. João Massano, bom dia. Esta era uma decisão expectável por parte do Tribunal Constitucional? Muito bom dia. Eu acho que a decisão é sempre expectável, não é? Mas se me permite, eu queria só fazer aqui uma pequena introdução relativamente a tudo isto. Primeiro, não posso concordar com o facto de se analisar uma questão tão importante para o futuro de Portugal como se fosse um derby futebolístico, ou seja, quase como se fosse um derby esquerda-direita e ver quem é que ganha. Não é isso que está em causa. O que está em causa é a imigração e o que o país quer fazer relativamente a essa imigração. Por outro lado, também é muito importante perceber que, quando nós olhamos para esta matéria, temos que perceber que o governo, quando chegou ao poder, olhou para um problema de caos na AIMA. E a AIMA estava paralisada. Eu diria que este regime da lei de imigração, que foi ontem vetado pelo Sr. Presidente da República, é uma resposta do governo a um problema administrativo que se pode verificar, nomeadamente pelas filas que existem à porta da AIMA em quase todos os postos de atendimento. Por isso, nós temos que compreender que o governo, quando quer introduzir esta legislação, é para responder a um problema diário que sente no dia-a-dia junto à AIMA. E isso tem que ser sempre algo que tem que estar presente na análise, qualquer análise que se faça da nova legislação. Porquê? Porque, repare, é preciso resolver o problema da AIMA porque, de facto, aquilo é uma situação caótica, não é boa para o país, não dá boa imagem ao país. E depois, temos também que não esquecer que para resolver um problema administrativo não se pode violar a Constituição. Foi o que o Tribunal Constitucional acabou por vir dizer. O Tribunal Constitucional, que naturalmente tem que fazer um juízo de constitucionalidade, tem que dizer se uma norma, independentemente de vir resolver ou não problemas administrativos que se verificam e problemas na execução da política migratória, aquela norma é ou não é inconstitucional. Do que se conheceu ontem, eu tenho que salientar, como acabou de dizer, a questão essencial era o reagrupamento familiar. E, em forma muito simples, o que o Tribunal Constitucional veio dizer foi: Portugal não pode, entre aspas, utilizar um imigrante para fins produtivos e recusar a sua dignidade como pessoa humana e recusar a sua possibilidade de ter a família consigo. E ainda acrescentou que a não existência desta conjuntura familiar junto, ou desta estrutura familiar, melhor dizendo, junto do imigrante, é um fator de exclusão que ninguém quer. Porque, se bem me recordo, uma das coisas que sempre foi defendida foi a imigração tinha que ser controlada porque os imigrantes não se integravam. Ora, como é que nós podemos dizer isto e, ao mesmo tempo, impedir o fator primordial de integração do imigrante num país estrangeiro que não conhece, que não tem amigos, que não tem família e que não conhece a língua, dizendo que tu vens para trabalhar, só para trabalhar, e durante o tempo que cá estiveres, só tens que nos ajudar a melhorar produtivamente. Mas a tua família fica lá e tu, durante um período de tempo, esqueces que tens família. João Massano, esta questão do agrupamento familiar é, entre as 5 questões apontadas pelo Tribunal Constitucional, a mais difícil de resolver? Eu acho que é mais difícil de resolver porque, por exemplo, não considero que seja... Eu diria que o problema principal que passa em quase todas as normas, ou nas principais normas que foram referidas ontem, é o reagrupamento familiar e que tem que ser pensado e que a revisão que venha a ser feita obrigatoriamente para ser conforme com a Constituição tem que passar a considerar o imigrante como uma pessoa. E, ao lado da preocupação pela segurança do país e pelas dificuldades que a AIMA está a ter, a nova legislação, a nova proposta que vier a ser adotada por quem a vier a apresentar, naturalmente, pelo Governo com a coligação que entender fazer, terá que ter em consideração que tem sempre que respeitar a pessoa que está a entrar no país. E que essa pessoa tem família, tem mulher, tem marido, tem filhos, e que isso é importante para que ela se integre no nosso país e não verifiquemos fenómenos de exclusão. O que eu acho que é mais difícil de ultrapassar, quanto a mim, é a compatibilização das ideias que se pretende impor
e que se pretende estabelecer em Portugal com este princípio, porque é o que está em causa. O que está em causa é a proteção da família, que sempre foi defendido pela Constituição portuguesa como um valor fundamental. Porque o que nós estamos a falar é nós somos um Estado humanista, um Estado que se preocupa com a pessoa, com a sua dignidade como um todo. E foi isso que o Tribunal disse que não está a ser respeitado aqui. E agora, tudo... Diga, desculpe. Fica claro, João Maçã, vou pedir-lhe que conclua a ideia, por favor. Eu só queria dizer o seguinte, que eu acho que é muito importante também perceber que, para além da questão do reagrupamento familiar, temos também a questão do acesso aos tribunais, e que o problema do acesso aos tribunais, que também foi falado pelo Tribunal Constitucional, tem a ver com querer impor um regime novo para aceder a tribunal para impugnar decisões da AIMA, e o Tribunal disse que também não era possível. E quando nós olhamos para isto, eu diria que o mais importante e o grande problema que o Governo tem para resolver está mais no lado da AIMA do que até nas normas, porque o que dificulta tudo isto é o facto de nós termos pessoas anos e anos à espera por ter uma renovação. Se perguntar a qualquer polícia que quer, por exemplo, deter alguém por não ter título válido de residência, ele vai dizer que neste momento é muito difícil, porque nós andamos de renovação automática em renovação automática e os títulos acabam por estar sempre válidos.